Paulo Sérgio da Silva. Perguntado quanto aos costumes, respondeu não ter nenhum grau de parentesco com o investigado nesse IPM. Perguntado a respeito dos fatos que deram origem a este inquérito, cuja portaria 118.905/16, que lhe foi lida, respondeu que confirma o inteiro teor do relatório anexo à portaria, datado de 1º de abril de 2016, o qual redigiu, que tomou conhecimento dos fatos por ouvir comentários no âmbito da 5ª Companhia que o Cabo Clênis havia feito um BO capcioso para prejudicá-lo, visto que teria inserido no dito BO fatos que denotam contra a conduta do oficial, que o depoente então buscou o registro do BO no sistema, onde constatou que o Cabo Clênis havia realmente inserido no histórico da ocorrência dados falsos e que imputam ao depoente uma conduta irregular e grave, ou seja, de não haver tomado providência quanto à solicitação de uma cidadã. Perguntado se sabe o motivo pelo qual o militar teria tomado tal atitude, respondeu que não pode afirmar. Entretanto, suspeito que o militar quis fazer uma retaliação contra o depoente, visto que o depoente havia sido encarregado de um inquérito policial militar, no qual o Cabo Clênis foi indiciado por crimes de abandono de posto, ameaça e outros 2 crimes cuja natureza não se recorda. Que, além disso, o depoente também havia feito comunicações disciplinares de infrações administrativas praticadas pelo Cabo Clênis. Que no dia que tomou conhecimento dos fatos, inclusive chamou o Cabo Clênis na sala dos oficiais da 5ª Companhia, estando presente, além do oficial, apenas o tenente Rodrigues, que questionou ao Cabo Clênis o teor do histórico da ocorrência, ao que ele respondeu que, abre aspas, ordem ilegal não se cumpre, fecha aspas. Que o depoente então comunicou ao Cabo Clênis que iria comunicar ao comando do batalhão sobre a conduta dele. E após esses fatos, o dispensou, que em seguida o depoente ligou para o subcomandante do 1º BPM, então Major Eduardo, e comunicou a ele os fatos. Que o subcomandante orientou o depoente a determinar que o Cabo Clênis se apresentasse imediatamente ao subcomandante da unidade e que fizesse um relatório dos fatos, o que fez, sendo esse relatório anexo à portaria desse PM. Nada mais disso nem lhe foi perguntado. Alguma coisa a alterar ou acrescentar? Não, senhor. Não sei, tem perguntas aí? Doutor, eu gostaria de perguntar para a testemunha se em algum momento o réu chegou a procurá-lo para poder tratar dessa ocorrência, para, de repente, sugerir algum procedimento no sentido de condução, de registro imediato, se chegou a confirmar com a testemunha se houve esse primeiro contato que ele afirmou no REDS que houve. Não houve nenhum contato. Ele não me procurou hora nenhuma. Na verdade, eu que o determinei que fizesse a ocorrência, mas já visto que quando eu cheguei aproximadamente no horário do almoço, eu estava na reunião de oficiais, no 1º batalhão, e aí, quando eu estava chegando à companhia, eu vi essa senhora que estava esperando lá, meio ansiosa, nervosa, e eu perguntei o que estava acontecendo. Eu virei para ela e falei assim: a senhora está precisando de ajuda? O que está acontecendo com a senhora? E ela me falou: ocorreu um problema de uma ameaça aqui no terminal JK e eu estou precisando de ajuda. Eu falei: a senhora já acionou a Polícia Militar? Já acionou o 190, a viatura para cá? Aí ela virou e falou assim: já foi acionado. Diante dessa situação, para que ela não fosse lá no local onde estava o algoz dela, suposto algoz, eu falei com ela: a senhora aguarda aqui na companhia, a viatura vai vir aqui e a senhora vai lá junto com os militares para poder tomar as providências necessárias. E saí para o meu almoço. Mais ou menos por volta, quase aproximadamente 1 hora, eu estava retornando do meu almoço para a companhia, cheguei lá e vi ela mais nervosa ainda. E aí, ela descendo a rampa, falei:
O que foi? A senhora não foi atendida, não? Ela falou, não, até agora a viatura não veio aqui. E eu, inclusive o rapaz já foi embora lá. Eu falei, mas não veio porque a senhora falou comigo que tinha solicitado a viatura e que ela estava a caminho? Eu falei, sim. Eu falei, mas a senhora perguntou se estava empenhada a viatura, alguma coisa desse tipo, alguém me informa a senhora? Ela falou, não soube me informar. Aí, passada essa situação, o cliente estava lá, eu falei, faça a gentileza de fazer a ocorrência para ela, para poder resguardar a senhora, para ela poder entrar com a futura ação com outra pessoa que a ameaçou, inclusive criminalmente. E foi só os 2 contatos que eu tive com essa senhora. Depois eu subi lá para a minha sala e continuei os meus afazeres. O primeiro contato foi a que horas? O primeiro foi por volta de 15 para meio-dia aproximadamente, mais ou menos isso. Não teve um primeiro mais cedo? Não, nenhum mais cedo. Eu saí da reunião de oficiais por volta de 11h30. Como eu estava no meu carro, desloquei até a Então, por que o motivo da pergunta? Ainda não resolveram? Porque na hora que eu voltei, eu disse, na hora do almoço, eu conversei com ela. Na hora que eu retornei do almoço, ela estava ainda lá e muito nervosa. Quanto tempo decorreu isso? Por volta de quase 1 hora, mais ou menos. A demora do primeiro contato para o segundo? Por volta de 1 hora. Foi o tempo que eu tive para almoçar. Então, Senhores, eu gostaria de perguntar para a Luiz, por volta de 8h30, 8h45, ele estava na sede da companhia? não estava. Você não foi a companhia antes de meio-dia? Você não foi a companhia eu fui horário? O meu costume é sair direto, 8h30 nós temos que estar respondendo chamada no batalhão com o subcomandante. Gostaria de perguntar para você, se ele sabe informar você como foi acionado o seu Major Vanderlan e por que ele foi acompanhar essa ocorrência? Foi direto lá na sala de inquéritos? Acionado, Major? Eu não me recordo disso. O Major teria comparecido lá para acompanhar essa ocorrência? Não, que eu saiba, não. Não? Não. Sei não. Sem perguntas. Já foi bem explicado, né? Não passou na companhia antes de manhã de Não, forma senhor. nenhuma. Só quando chegou com o almoço que veio a senhora lá. Após esse fato, alguns dias depois, quando ficou sabendo da ocorrência, aí chamou ele para poder explicar sobre a ocorrência. Sim, E parece que ele teria ido junto com a policial civil. na verdade, eu tomei conhecimento dessa policial civil depois, que de uma forma sorrateira, penso eu, Ela não entrou dentro da ela sala. não entrou dentro da sala e ficou escondida atrás da parede, para poder ouvir o que estava acontecendo. Mas eu não tenho problema nenhum quanto a isso, os meus atos são transparentes, tanto é que a porta nem fechada foi, e eu tomei as decisões que tinham que ser tomadas. Eu questionei se era ele mesmo que tinha feito, que inclusive nessa situação não é a primeira vez que o militar faz esse tipo de procedimento. Antes de eu chegar na unidade, ele já tinha feito contra um subtenente superior dele, que teve problemas com esse subtenente, porque o subtenente não autorizou ele fazer alguma coisa lá durante o serviço, e ele foi e redigiu também a ocorrência com a senha de um outro militar, com redes, tentando imputar alguma situação ao subtenente, que inclusive veio para aqui, para a Justiça Militar, e na época ele recebeu o benefício da Lei 9.099. Só mais uma pergunta, ele alega também que antes desse fato e depois do fato, antes já tinha algumas comunicações, né, e depois também teve. Se influenciou alguém a estar comunicando ele, a estar dando uma atenção maior para ele, algum outro oficial da unidade? Não, senhor, não fiz isso. E, na verdade, o que eu tive que fazer é comunicar ao meu comandante o que aconteceu, e as providências aí, daí para então, foram do meu comandante, não foram minhas. Eu quero frisar aqui que eu sou um segundo tenente. Eu não tenho capacidade de influenciar ninguém. Cada um tem seu livre-arbítrio de fazer as situações.
quando as pessoas elas fogem do que está preconizado nos nossos regulamentos, nós fazemos as comunicações disciplinares. E eu fiz algumas dele mesmo. Mas o poder discricionário de punição é do comandante, eu só comuniquei um fato. Nada mais, nada menos do que isso. E por último também, ele alegou que mudou de serviço, foi trocado de horário, se de alguma forma era o chefe direto dele, o de pelotão dele, ou se influenciou nisso com o comandante da companhia. Não, senhora. Nunca fui o chefe direto dele e jamais pedi qualquer coisa que fosse interferir na situação do serviço dele. Na discussão do trabalho, ele é muito problemático, tinha dificuldade de ser escalado, de aceitar as funções. Na verdade, penso eu que o Cabo Clênis, ele de uns tempos para cá, tem tido um desvio de conduta, porque pega muitas licenças. Eu tive alguns dissabores com ele, porque determinei para ele cortar o cabelo e ele mantinha o cabelo estilo moicano, isso não pode acontecer. Nosso regulamento, nosso IPM não permite. E ele tem uma certa dificuldade quanto a essa questão de hierarquia e disciplina. Isso é que eu pude observar dele. A função que ele exercia naquele dia, ele tinha a obrigação de atender a seguir o tipo de informação, chegou no banco da informação e fazer uma ocorrência, ou com o comportamento dele e negar atendimento, falando que não tinha essa obrigação, que estava correta. Não, ele tem, a obrigação dele é receber qualquer pessoa que chegasse lá solicitando a feitura de ocorrência. Ele estava escalado para fazer boletim de ocorrência. Você teve conversa com ele, quando o senhor determinou que ele fizesse a ocorrência, você questionou por que ele não tinha feito nada? Na verdade, a minha determinação para ele fazer ocorrência foi no segundo momento. No primeiro, eu não tive contato com ele. No primeiro, na verdade, eu tive contato só com a senhora. E ela falou que estava aguardando a viatura. Você ficou sabendo que essa viatura não chegou selecionada? Não, depois eu perguntei para ela sobre essa situação. Mas a viatura não veio? Aí ela virou e falou, não, até agora não. Eu falei, mas a senhora procurou saber se estava a viatura empenhada ou não? Aí ela não me disse mais nada. Nessa conversa, a partir do posterior dos fatos, o senhor teve acusado, ele se justificou, ele explicou por que fez isso? Não, em nenhum momento. Na verdade, eu nem sabia que essa senhora estava lá desde 9h30 da manhã, conforme ele colocou no boletim de ocorrência. Para mim, ela tinha chegado naquele horário lá e estava muito nervosa por causa disso. Mas ele falou por que ele inseriu o senhor na ocorrência, daquela forma? Não, eu creio que foi de uma forma, ele usou de uma forma meticulosa e capciosa, querendo tentar imputar uma prevaricação ou omissão à minha pessoa, em retaliação a essas comunicações disciplinares, de um outro inquérito que eu, de forma, com a minha consciência, fiz o indiciamento em 4 crimes. Às vezes eu acho que ele pensou que eu poderia passar a mão na cabeça dele na hora que eu estava apurando o IPM e eu só, na hora que eu vi a verdade, o que aconteceu, eu fiz o indiciamento. Só isso. Esse foi um IPM antes, onde ele usou de uma mensagem via painel administrativo que nós temos para ameaçar um soldado em Juiz de Fora que teria se envolvido em uma ocorrência com o irmão dele, uma ocorrência de trânsito. E esse soldado fez um relatório lá em Juiz de Fora e mandou para o chefe direto dele, que chegou aqui e o comandante abriu o IPM. Eu quero que você aplicar. Na verdade, ele é encaminhada para o delegado, né? Sim, mas ele, além do delegado, ele vai Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento.
Como é que o senhor tomou conhecimento da ocorrência? Na verdade, os militares lá da companhia já, aquele murmúrio de quartel, o pessoal vai comentando um com o outro. E aí o sargento Paulo Henrique Leite, ele entrou em contato comigo e falou, não sei se o senhor está sabendo, mas o Cabo Clênis fez uma ocorrência aí onde está envolvendo o senhor. Então quer dizer que ele não só encaminhou o delegado, mas ele deve ter divulgado para outras pessoas. Eu creio que sim, porque os outros militares estavam sabendo dessa situação, né? E aí eu fui comunicado pelo sargento desse ponto. Se tomou conhecimento posteriormente dos fatos, o acusado enviou essa ocorrência solicitando a providência, informando ao major comandante da companhia e ao tenente Rodrigues, DPA? Não entendi o Então, questionamento. se o acusado encaminhou essas ocorrências para o major Vanderlan e para o capitão Não Sérgio, tenho tenente Sérgio. não tenho conhecimento disso. Então, o major comandante da companhia e nem tenente Rodrigues chegou a informar para ele a respeito desse caso. Não tenho conhecimento. Não, eles não me falaram nada. Um dos outros. Que eu me recorde. A respeito desse PM, o senhor fala que o candidato respondeu, a ameaça para a noite posto, parece que foi nesse sentido. Vocês sabem dizer qual foi o resultado desse processo da Justiça Militar? Não sei o resultado porque nós não temos acesso a isso. Finalidade de outra minha pergunta. Teve a conversa que teve na sala entre a testemunha e o acusado, com a presença do tenente Rodrigues, o capitão. Qual o motivo que o acusado ficou todo momento na conversa em posição de sentido, que foi liberado para conversar de forma sem a posição de sentido, o acusado não foi dada essa situação para conversar? Na verdade é o seguinte, o nosso regulamento permite isso. Inicia por aí. Mas eu no dia, eu me recordo que ele não estava na posição de sentido. Ele se apresentou e não ficou na posição de sentido. Ele foi colocado posteriormente na posição de sentido porque ele estava querendo induzir uma situação para que eu perdesse a linha como oficial. Na hora que ele vira, eu mostro para ele um boletim de ocorrência e pergunto para ele se ele redigiu aquele boletim de ocorrência e ele vira e fala assim, de modo sarcástico, que ordem legal não se cumpre, para evitar que houvesse qualquer outro fato que desse algum problema entre o militar para com a minha pessoa, determinei que ele ficasse em posição de sentido e falei com ele que iria comunicar aquela situação ao meu comandante. Só isso. E não ficou muito tempo em posição de sentido, não. O acusado chegou a indagar alguma coisa, se era um procedimento de administrativo naquele momento? Não, ele não indagou nada, ele simplesmente falou que não tinha nada a declarar e que ordem legal não se cumpre. Anteriormente aos fatos, o senhor já tinha determinado ou feito comunicações disciplinares quanto ao acusado? Isso é bom. Não me recordo quantas, mas todas que eu fiz, elas estavam embasadas. Fiz as comunicações, quero deixar bem claro que quando nós comunicamos os fatos, a comunicação do fato não quer dizer que o militar vai ser punido. Você comunica um fato para o comandante. Quem tem o poder discricionário de punir ou não é o comandante na unidade. Já pediu outros militares para fazer comunicação disciplinar do acusado? Nunca pedi. Nunca pedi. Cada um deve estar. Não, como eu te lembrar. Teve uma situação em que ele estava com o cabelo moicano. Eu havia determinado para ele
para ele cortar esse cabelo, ele não cortou. E eu fui na chamada lá e ele estava com cabelo, eu já tinha falado para ele cortar, não cortou. E eu falei para o sargento Orício, conversei com ele, falei assim, Orício, você está de prova, esse cabelo aqui é o padrão do Polícia Militar? Ele falou, não. E aí eu mesmo fiz a comunicação disciplinar. Agora, se eu determinei algum outro militar do turno dele, superior dele, para fazer a comunicação disciplinar, eu não me recordo, mas o nosso regulamento prevê isso. O local lá da companhia, no dia lá da escala do serviço, eles recordam se tinha posto específico para rede de res. Na verdade, lá tem o posto de rede, tem 2 militares que fazem rede lá dentro, numa sala específica, e do outro lado, onde tem a SOF, o militar de lá também faz a ocorrência policial. Lá é uma ação mútua. Quando é escalado para as funções, tanto de SOF como de fazer as ocorrências. Se o senhor for lá hoje, só vai ver o rapaz que está trabalhando lá na SOF redigindo ocorrências. O senhor pode declinar para a gente aí qual motivo que o senhor determinou o acusado para registrar o resto naquele momento? Eu determinei porque era função dele. A gente tem ação de controle e coordenação. E ele de execução. Então eu determinei que ele fizesse. A gente tem que atender o público da melhor forma possível. Se lá na companhia sabe dizer se é respeitada as sondas das liberações às 13 horas de quarta-feiras, conforme a resolução do jornal de trabalho? Doutor, isso aí quem tem que responder para o senhor é o comandante de companhia. Eu não sou responsável por escala, não. O senhor presenciava as escalas, a função dos militares? Ele já falou que isso não é problema dele, isso é de comandante da companhia. Então, e isso não vem ao caso também para a apuração do processo. O senhor já ouviu o acusado ouviu dizer que o acusado teria dito que o senhor estava perseguindo ele lá na companhia e outros desafetos também? Não, na verdade, eu tomei conhecimento que ele fez um relatório aí, lá na 227, onde ele está servindo atualmente, falando que eu sou desafeto dele, mas eu nunca fui desafeto, não tenho nada contra ele, contra a pessoa dele, e muito menos contra ele como militar. Eu só tomei as minhas atitudes baseadas na clareza que ele estava contrariando os nossos regulamentos. Nada mais e nada menos do que isso. Se no dia 16 de março de 2016, no dia após os fatos, o senhor teria dito ao Tenente Rodrigues, a presença do Cabo Franco, que já devia dado um jeito no Cabo Flemes? Eu não me recordo disso. Sabe dizer qual era a função do Cabo Flemes antes de ser mudado do turno de serviço e posto para trabalhar na recepção lá daqui da companhia? Ô, doutor, isso aí cabe ao comandante de companhia, não sou eu que faço esse cara, não, nem determino, nem assino. Não sabe dizer, né? Não, sei não, senhor. Essa troca, inclusive, eu quero deixar o senhor bem claro, que nenhum militar está distrito a ficar em turnos ou em viaturas. O militar está lá para trabalhar em qualquer local que seja demandado pelo comandante de companhia. O senhor já ligou para algum assistente, algum militar, solicitando que fosse feita uma comunicação disciplinar do Cabo Flemes? Não, eu me recordo não. Essas ordens geralmente são dadas no momento que você verifique que a pessoa está do lado e que é responsável por alguma chamada, alguma coisa desse tipo. O senhor já marcou o nome do Cabo Flemes em algum livro, em algum lugar? Marcar? Não estou entendendo a pergunta do senhor. Marcar o nome dele, algum livro, algum documento? Não está dando para entender, não. Pode falar. Se o senhor não for mais específico, é difícil. O acusado está falando aí, mas não está. Não, a pergunta não é clara, não. Não, O senhor marcou o nome do Cabo Flemes em algum livro, em algum ofício, documento? Não estou entendendo. Ué, sabe isso aí? Não, nunca marcou, não sabe o que é isso. Não entendeu a pergunta. Não entendi a O pergunta. advogado não explicou. Pronto.
repreendeu o Cabo Clenes na presença de algum civil? Repreender? Não me recordo. A respeito desse negócio do corte de cabelo? Não me recordo. Não me recordo. Na frente militar Doutor, mais. está fazendo pergunta completamente impertinente. A denúncia aqui é 312. Inserir no boletim de ocorrência fatos inverídicos. Está derivando demais aí, não sei onde quer chegar. O senhor considera o Cabo Clenes aí um desafeto? Não, já respondi essa pergunta para o senhor anteriormente. A verdade é ele que acha que eu sou desafeto por ter comunicado disciplinarmente pelos erros dele. Qual que é o horário de entrada do senhor lá naquela companhia aérea dos fatos? Já respondeu também que foi meio-dia e retornou às 13 O horas. horário dele, habitualmente, de entrada, escala, serviço dele está na companhia. É isso que eu estou perguntando. Habitualmente. Ô, doutor, o oficial, Na escala, né? um oficial tem vários horários. Hoje eu posso estar de CPU, trabalhando no segundo turno, no terceiro turno. Na época, qual que é o horário que ele Não dá para recordar, a gente é muito Você não rotativo. sabe a hora de entrada. Não, tem instrução, estudo, entendeu? Eu quero saber qual é o horário, pois é, o horário que ele está... No dia, interessa no dia dos fatos. No dia eu falou- estava no chegou instrução. ao meio-dia e retornou às 13. Qual que é o horário que ele teve no dia dos fatos, para a reunião lá no primeiro batalhão? A parte da manhã toda que falou. Não, o horário que ele chegou. Deve ter sido 8 Eu horas. cheguei 8 horas, provavelmente por volta de 8 horas no batalhão, que a gente chega antes. Saí de lá por volta de 15. Isso saí já está por nos 11h30. autos também. Cheguei às 15 para meio-dia, lá aproximadamente na companhia. Saí para almoçar, que nós temos uma hora de almoço. Posteriormente eu retornei. E aí eu fiquei até 17 horas. Isso já está nos autos também. Já está respondido lá. Agora é juízo. Pois é, mas se ele confirmou tudo aqui, se ele confirmou o depoimento, qual a diferença? Aí ele confirma e depois vai dizer tudo de novo. Mas é isso aí. Não, negativo. Posso fazer essas perguntas depois Não. de ele confirmar o depoimento? Não, pelo amor de Deus. Está lá no século passado, pô. Então, eu diria que eu pergunto. No século passado, eu venho aqui, leio o depoimento para ele confirma tudo. Aí eu começo a reperguntar tudo que está ali que ele já confirmou. O código proíbe isso. Todo mundo perguntou, só proíbe contar na defesa. Não perguntou. Não reperguntou, não. Ninguém aqui reperguntou. Pois é, todo mundo perguntou. Perguntou, Pra saber das não situações. reperguntar. E agora eu estou perguntando sobre os fatos. O senhor me indagou para esclarecer mais. Tá, então vamos perguntar. Artigo 312. Vamos lá. Tá, vamos. Não, do dia do fato, onde é que ele estava. Ele falou que chegou lá na companhia. Mas não é ele que está em julgamento, não. Ele testemunha e quer saber onde é que ele estava. Quer saber se eles podem declinar o nome de quem pode comprovar que ele estava. A hora que ele chegou lá no primeiro batalhão e a hora que ele saiu. Só pode pegar todos Já está os nos autos oficiais, também. né? Ele está em juízo, isso aí. Eu estou perguntando para ele. Já está nos autos, doutor. Não vou autorizar reperguntar. Pelo amor de Deus. Ele pode modificar o... Haja paciência. Ele está nos autos, aí ele mostra Tá. que ele fala quem que... Lê os autos. O advogado é obrigado a saber. Não me fala que ele, eu estou perguntando, quem que presenciou, se ele tem alguma testemunha. Está nos autos ali, ó. Foi lido aqui no depoimento dele. Eu estou com o depoimento dele aqui. Então você é obrigado a conhecer, ué. Não, eu estou aqui com o depoimento dele. Então lê aí. Se ele fala, aqui ele não fala. Quem que presencia ele entrar no primeiro batalhão, a hora que ele entra e a hora que ele sai, não. É isso que eu estou perguntando. O depoimento está aqui. Tá aí, ó. Tá aí. Não está falando isso, não. Você vê, eu peguei esse Não processo está falando isso. na substituição. E já sei que tá. Agora o advogado que faz a defesa não sabe? Não tá. Então, olha, o senhor está falando que tá. Mas tá. Me mostra. Não sou eu que tenho que mostrar nada Então, para o advogado, não. Você não. está interferindo na pergunta. Vou. Ué, então, o senhor tem que mostrar. Vou interferir. Eu não- Ele está falando. Doutor, que é o meu deixa de ser batalhão. impertinente. Eu tô perguntando. Não é o juiz que tem que mostrar nada para o advogado, não. Excelência. O advogado de defesa é você, A ué. prova. A ampla defesa do meu cliente. Se o senhor vai ser cerrado, a defesa dele. Ah, isso Como é- posta em ato, vamos terminar o depoimento dele. Isso é O senhor defesa. está interferindo nas perguntas. Posta aí. Faça isso. Dá essa ordem aí. Faça a pergunta pertinente. A pergunta Não pertinente, repergunte. Eu quero, não estou reperguntando, não. Estou perguntando o seguinte: já falou o tempo do primeiro E batalhão. outra coisa. Falou o horário. Eu quero saber se tem algum testemunho que comprova o horário que ele entrou lá, se ele pode declinar. Se ele E outra pode, não, coisa, beleza. E o isso horário que aí, ele saiu? além, Isso não tá no depoimento dele. além do mais,
Se quiser uma prova documental, é só perguntar, manda um ofício para o comandante do batalhão, no tal dia, assim, instrução dos oficiais, quem estava presente. Eu quero saber se a testemunha que ele tem que falar, se ele está mentindo ou não. Eu quero saber se ela sabe declinar alguém que sabe dizer o horário que ela entrou lá, o horário que ela saiu. Isso, estou perguntando e não está no depoimento. Está reperguntando, está atorrando a paciência. Não estou reperguntando, não. Então, indefiro tudo. Fala aí 10 nomes. Fala aí, vamos lá. 10 nomes, porque você citou isso no seu tempo de depoimento. Citou o depoimento? Fala qual que é o depoimento. Vamos ler o depoimento para ele. Doutor, já foi lido. Eu vou falar para o senhor. Calma. Já foi lido. Está reperguntando. Pelo amor de Deus. O advogado é obrigação. É obrigação do advogado ler antes. O senhor que não leu, ele não falou isso no depoimento. Falou. O senhor não tem conhecimento dos autos. É isso. Pode falar. Fala 10 nomes aí. O senhor pode começar pelo comandante da unidade, que era o subcomandante que presidia a reunião. Só pode perguntar para a P1, que é a senhora capitã Mirli. Só pode perguntar para todos os oficiais que estavam lá. Eu estava dentro de uma sala. Pois é, mas ele está falando aqui, ó, precisa de nome. Comandante da unidade. Subcomandante da unidade. Mais do que isso, né? P1 da unidade. Entrou e na hora que saiu? Senhor, na hora que eu entrei, eu acho que o senhor não entendeu. Eu entrei mais cedo, 8 horas da manhã. Pois é, quem presenciou? Estava lá, a guarda presenciou. A guarda, pois é, isso que é importante. A guarda. Agora eu vou ter que provar para o senhor que eu entrei lá. Não provar não, estou te perguntando. Eu já respondi. Você falar. Eu já respondi. Tá, doutor, está respondido. A guarda está respondido. Aí você já está tesando a testemunha. Ele respondeu. Ele já respondeu. Comandante da unidade, subcomandante da unidade, P1 da unidade, guarda do quartel. Às 8 horas respondeu para a guarda. Guarda do quartel. Pronto, tá. Tá? Todos esses aí. Está constando aí. Não vou falar que eu não li o processo, não, que o senhor. É preciso ler o processo antes e parar de repetir perguntas. Não, me defina. Tá, qual que é a pergunta? Qual que é a outra pergunta? Fazer pergunta que faz a defesa do. Entendeu? Isso aí pergunta que faça a defesa do acusado. O senhor me interpelou. Faça a pergunta que defende o acusado. Não é pergunta igual o senhor disse aí. Vou provar que a testemunha está mentindo. Não é isso não. Prova a inocência do acusado. Prova a inocência do acusado. Excelência, você sabe da testemunha isso, no momento que ele terminou a redação do boletim de ocorrência, você sabe dizer se no setor de registro de ocorrência havia os militares apropriados no momento dispostos a registrar essa ocorrência? Não sei falar para o senhor porque eu não fui lá dentro da sala. Como eu havia dito ao senhor antes, eu cheguei e subi. Depois de terminar, eu subi para minha sala que fica no segundo andar. Na recepção lá, no momento do registro da ocorrência, que o acusado realizava, teve mais algum entendimento a civil sobre o previdenciado ou o senhor acompanhou o registro da ocorrência no momento que ele estava lá? Eu não acompanhei nenhum registro, eu já falei com o senhor que eu soube disso depois dessa ocorrência que ele fez desse jeito. Eu não acompanhei não, nem sou obrigado a acompanhar. Na verdade, a determinação é ele que tem que fazer como funcionário público. Você sabe, se lá no setor do acusado, na recepção, ele fez o registro da ocorrência lá ou na sala do registro? Eu não sei onde foi feito, senhor. Eu não vi, de novo eu estou falando para o senhor, não vi onde foi. Não tem nada a ver. Satisfeito, excelência. Pode